A Constituinte era um momento divisor de águas da sociedade brasileira. Passei a pertencer ao Centrão, que foi uma corrente de parlamentares que se colocava ao lado do liberalismo econômico, contra o pensamento de esquerda, que em tese era o bem, nós éramos o mal. Esse embate, ele deixou marcas no texto constitucional? Ficou uma marca grave, na minha visão. O grande erro da Constituinte foi colocar na Constituição tudo como direitos. E com isso, você judicializou tudo. O senhor entrou na vida pública e no parlamento por causa da Constituinte. Como é que foi essa decisão? Olha, você sabe que a Constituinte era um momento de divisor de águas da sociedade brasileira. Você vinha de um regime que há pouco tempo tinha sido considerado uma ditadura e um desejo de se libertar de tudo quanto grande dificuldade econômica o país estava passando já. E então, o meio que eu vivia, eu era empresário já da construção, e eu presidia o sindicato da indústria da construção lá. E esse pessoal achou, como o nosso sindicato tinha muita exposição pública, debatíamos muitos assuntos, meus companheiros acharam que a gente teria chance de trazer para a Constituinte o pensamento liberal, que se chamava, que nós entendíamos na época, e assumiram a minha campanha. Acabou se estendendo um pouco mais amplamente para o mundo empresarial, e eu, que nunca tinha andado na vida pública, político-partidária, mas somente em representação de classe, resolvi aceitar o desafio e fui eleito diretamente para a Câmara dos Deputados como constituinte em 1986. O senhor deu uma entrevista falando que se viesse a Constituição que a esquerda queria, seria uma loucura. O que o senhor quis dizer com isso? Veja bem, o pensamento que se chama de esquerda, e naquela época a esquerda era simbolizada no Brasil como uma corrente de pensamento puro, que reivindicava probidade, decência, ética e consciência social. Isto é, uma indignação com a miséria, com a pobreza, com o que se chamava desigualdade social. Eles eram, teoricamente, os defensores dessa corrente de pensamento. Mas não tinham o conhecimento do que leva a resolver o problema da miséria, da pobreza e das carências generalizadas que os países em fase de desenvolvimento, como regra, sofrem. Então, sem saber a origem, eles acabavam combatendo a fonte de solução desses problemas. O senhor está dizendo que era uma esquerda ingênua? Assim. É o mundo empresarial. Não há solução para a miséria sem o empresário. É impossível. E aquilo era apontado na época em que ainda tinha o Muro de Berlim, em que o comunismo ainda era uma coisa, o símbolo de justiça, de forma de organização da sociedade que trouxesse justiça e dignidade ao ser humano. Tinha muito essas convicções na época. Eu não tinha essa corrente de pensamento no que concerne ao liberalismo econômico. Eu intuía já, até porque já era empresário, e sabia que o caminho era outro. O que era apontado como causa da miséria, que era o empresário, era na verdade a solução. Porque era dali que partia a roupa que tira as pessoas da miséria, a casa que colabora para isso, a água que ele precisa beber e que não tem, a comida que ele precisa se alimentar, tudo é produzido pela produção. E mais importante, o mais importante de tudo, o posto de trabalho, que é o maior fator de elevação da dignidade humana, numa palavra, numa frase do Getúlio Vargas, já naquela época. Então, esse conflito, que não era conflito de objetivo, era conflito de meios de chegar a isso, levava a isso. O empresário era visto como causa, então tudo que complicasse a vida do empresário estava lá, era proteção do trabalhador. Chegou-se ao ponto, na época da Constituinte, e eu passei a pertencer ao Centrão,
foi uma corrente de parlamentares que se colocava ao lado do liberalismo econômico, contra o pensamento de esquerda, que em tese era o bem, nós éramos o mal, tá certo? E aquela corrente de pensamento chegava a dizer o seguinte: tem que ser proibido demitir funcionário de empresa privada. Queria a estabilidade do trabalhador, né? Eu tive uma luta enorme porque nós ficamos negociando, eu como Centrão, negociando com Covas, e ele era que negociava pela chamada corrente de esquerda, e eu pelo Centrão, toda essa área do setor de relações do trabalho. E lá, para colocar o dispositivo constitucional que não desse a garantia de que o trabalhador não podia ser demitido, nós achamos no final, depois de muito esforço, um dispositivo que proteção contra a despedida e motivado sem justa causa, nos termos da lei, que preverá a indenização monetária. Então, daí saiu um dispositivo transitório, que são os 40% hoje do fundo de garantia, tá certo? Para ser para demitir tem que pagar os 40% e agora tem até o adicional. Então, essa corrente, eu estou dando um exemplo, mas era em tudo. Nada que facilitasse a produção. Esse embate, ele deixou marcas no texto constitucional? Deixou, mas não tantas. Ficou uma marca grave, na minha visão. O grande erro da Constituinte foi colocar na Constituição tudo como direitos. Antigamente, saúde, educação, etc., eram deveres do Estado. O Estado tem o dever de procurar resolver. Passou a ser tudo direito das pessoas. E com isso, você judicializou tudo. Hoje, se eu não tenho um tratamento de um remédio que só tem lá no coisa, eu entro na justiça, a justiça me manda dar. Por quê? Porque é um direito meu. Mas se fosse dever, alteraria tanto? Altera porque o direito é inquestionável. O Estado é um direito que você tem perante o Estado. O Estado tem essa obrigação, mas não está podendo cumprir. Você não está tirando o direito do cara. Ele não está podendo cumprir o seu papel. É diferente. Porque é interpretação jurídica. Você foi na ferida. Que diferença faz isso? Uma mera palavra. É porque o juiz entende assim, olha, se é um direito e o Estado não está dando, eu tenho que obrigar o Estado a dar. E como é que obriga o Estado a dar? É um direito de todo mundo não ser miserável. Porque todo mundo tem direito à saúde, à educação, à habitação, etc. Então o Estado tem que dar para todo mundo. E se ele não tem para dar? E se o juiz começa a dizer, tem que dar, tem que dar, tem que dar, leva ao caos, que nós passamos por isso. Então, essa concepção é que foi o grande conflito. Por exemplo, você tinha o desempregado do campo, o desemprego sempre existiu, e era a questão da terra, da reforma agrária. Foi outro grande conflito na Constituição, foi a reforma agrária. A esquerda o que queria? Expropriar a terra que não estivesse sendo usada. Aí era um embate de um equilíbrio. Eu, na época, fazia uma conta. Você, para resolver o problema de terra, para todos os que teoricamente não tinham terra, era acessível ao país você comprar a terra e ou financiar ou até dar. Mas não, o conflito era o seguinte: você tem que desapropriar a terra improdutiva. Um país com 8 milhões, não sei, tinha terra sobrando. O problema não era a terra. Você tem que ter a terra e à volta dela tem que ter o meio de transporte para poder plantar, tem que ter a casa para a pessoa, não é só a terra. E o conflito ficou na terra. Isso foi uma luta danada. E aí se colocou o quê? Era a desapropriação para efeito de reforma agrária, tá certo? Com pagamento em título para o futuro, o que acabou sendo um ônus para as gerações futuras. E com isso, você dava valores acima do que valia a terra. Era muito melhor você criar um fundo para você compra a terra necessária e viabiliza o assentamento de quem de fato precisa. Como você faz com a casa? Quem não tem casa, como é que faz? Um programa habitacional. Você não obriga as pessoas a terem casa de graça, não é? Nem de sair desapropriando casa por causa disso. Eu estou dando exemplo de conflito, portanto, estabilidade no emprego, desapropriação. E um outro conflito grande, e aí não por esquerda ou direita, aí é muito mais de concepção, de recusa ao presidente
Sarney, que já estava começando o desgaste, assumiu a presidência da República já com dificuldade do governo militar, já com processo de endividamento alto, já com a inflação saindo do controle e governando. O presidente Sarney governou sem apoio dos dois partidos maiores. É incrível isso, né? Porque ele veio da arena, como presidente que era, para não apoiar o Maluf e apoiar o Tancredo na eleição. E o PMDB não gostava dele, porque ele tinha vindo do regime militar. Então, os dois partidos que davam sustentação, por incrível que pareça, não estavam assim abraçados em ele ser presidente, que foi por um acidente histórico, que você conhece, a morte do Tancredo, e ele mesmo assim governou na transição, tá certo? Com grande dignidade, na minha opinião. Eu acabei ficando chefe da Casa Civil dele no final do governo, mas incompreendido. Aí ficou o conflito. O PMDB estava dividido, né? O senhor era do PMDB e o senhor era favorável ao governo. O PMDB fez maioria absoluta na Constituinte. Ele sozinho podia ter escrito a Constituição que quisesse. Porque na Constituição as deliberações eram por maioria absoluta. Isso foi um embate também, que é a questão da Comissão de Sistematização, e daí surgiu o Centrão que o senhor citou, isso né? Aí, isso aí. Como é que foi a articulação para o surgimento desse Centrão? Não, as pessoas que pensavam igual, você no parlamento sempre é muito respeitoso. Os parlamentares, que pode parecer até o contrário, há uma relação muito de respeito recíproco. Os gritos que tem nas tribunas, às vezes, quando se discute tema, não é a relação de convívio. A relação de convívio é civilizada. E você, trocando as ideias, está defendendo essa tese, defende a outra. Ao natural, aqueles que acreditavam na economia de mercado, em que a justiça se daria através da economia de mercado, em que a erradicação da miséria era através do empreendedorismo, era uma corrente de pensamento, de valorização do empreendedorismo. E a outra corrente, não, eu quero acabar ali, e a causa, esse cara mora num apartamento de 1.000 metros quadrados, e olha o que é que ele paga para o funcionário dele, um salário mínimo, logo ele é a causa da miséria. É uma conclusão até aparentemente mais lógica, e ela é rigorosamente o reverso da verdade. Por isso que os pensamentos foram se separando. E acabou confluindo, até porque o MDB, na época, não esqueça, ele confluía pessoas de várias correntes ideológicas. Tinha comunistas lá, pessoas puras. Né? Depois é que se foram se segregando. Acabou surgindo a separação do PSDB e o PMDB, entendeu? Em que momento que se organizou o Centrão? Isso foi ao tempo, não houve um ato de organização do Centrão. As pessoas foram se aglutinando, pessoas de vários partidos tinha lá. Uma das lideranças, por exemplo, era da época PFL, eu acho que chamava, era o Luiz Eduardo, filho do ACM. Ele foi uma figura, o pai dele tinha muito prestígio político, e ele era um rapaz muito centrado, muito mais civilizado, entre aspas, do que o pai, muito mais cordato, muito mais articulado do que o pai. Então, era uma das lideranças, e tinha várias outras. Na área econômica a que eu me dediquei, até por viver nela, como na minha vida privada, pública, tá certo? Eu acabei ficando também um dos representantes do Centrão nas negociações que se faziam. Então você tinha um embate de ideias que se discutia nas comissões, mas as deliberações finais eram nas reuniões, nas casas de um, na casa do outro, de noite, de fim de semana. O senhor acha que no texto da Constituição houve a vitória desse pensamento da liberdade econômica ou há trechos que são sem sombra de comunistas? Dúvida, a vitória da liberdade econômica, amarrada em vários dispositivos. A tal ponto que a Constituição proíbe criar uma empresa pública sem lei, para evitar a multiplicação. Havia procedimentos de proteção da empresa de capital nacional, que depois foi mudada numa emenda bobamente, não havia necessidade nenhuma, mas em vários, a ordem econômica é feita através da iniciativa privada. Isso está amarrado em vários pontos. Nesse aspecto, você não tem a dúvida. E essa vitória a gente pode atribuir ao Centrão? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. O governo se envolveu na negociação com esse Centrão? Não, o governo,
passou a ser, só para lhe dar um resumo, o presidente Sarney tinha sido criada uma comissão de notáveis para fazer um arcabouço da Constituição, para ajudar os constituintes. Nada a ver, os constituintes eram livres até para demitir o presidente da República. Olha só, o Sarney que convocou a Constituinte, a convocou sabendo que convocou porque quis, não era obrigado, sabendo que estava criando um instrumento de poder superior a ele próprio. Isso é uma atitude de grandeza. E porque tinha assumido o compromisso. O MDB tinha esse compromisso das liberdades, da Constituinte, e ele honrou todos. O Sarney não escolheu o ministério dele. O ministério estava todo escolhido pelo presidente Tancredo Neves. O presidente Tancredo Neves adoeceu na véspera da posse, com todos os ministros, inclusive Pedro Simão era um dos ministros da Agricultura escolhido. E o Sarney manteve todos os ministros. Então, essa ideia de que você tinha um estamento que o presidente pudesse influenciar, o presidente não tinha nem... As pessoas, no final do governo Sarney, as pessoas gostavam de ser contra o Sarney, como hoje se gosta de ser contra o Temer, para arrumar votos. O presidente se desgastou, na minha opinião, injustamente, porque ficou com essa imagem. Então, só para você ver, quando ele cogitou de mandar esse arcabouço constitucional feito por um grupo de notáveis como contribuição, nós abandonamos. O que ele pensa que é? Vem para cá, nós somos a verdade é a vida. Começamos do nada, as subcomissões. Essa Constituição foi feita com análise de cada tipo de atividade humana nas subcomissões que foram se criando, depois ficou na comissão de sistematização, e aí vieram os debates e tudo, os conflitos, e eram juntos Câmara e Senado, né? Agora, ele se desgastou por essa questão que o senhor já disse da inflação alta, da economia, mas também pela discussão da duração do mandato. Como é que começou essa discussão? Por que ele colocou isso na mesa? Como eu lhe agradeço isso. Você fez uma pergunta agora, as pessoas que estão nos ouvindo não vão acreditar no que eu estou dizendo. O Sarney foi eleito por 6 anos, junto com Tancredo Neves. Tancredo Neves morreu, decidiram que era ele que tomaria posse, e não Ulisses, que era o presidente da Câmara, e, portanto, era quem, segundo algumas versões, era quem deveria assumir, e ficou essa discussão jurídica antes, né? E decidiu-se que ia ser o Sarney. Ele queria que fosse o Ulisses. Aí ficou ele de presidente da República. Por 6 anos. O mandato era 6 anos. Para ser menor, tinham que destituí-lo. E a Constituinte tinha esse poder. Teoricamente, havia gente que dizia que não. Ela não podia tirar uma coisa já assegurada pelo próprio cara que a convocou. Foi bom. Aí começou o Congresso a se rebelar contra o Sarney. Sarney, desgastado politicamente por causa da economia, quando se desgasta por lado da economia, a dificuldade, você começa a ver acusações, você sabe que delações da época. E o Sarney ficou sendo visto, inclusive, como não ficha limpíssima, que na minha opinião minha opinião. Foi bom. E aí, vamos reduzir o mandato do Sarney. Quem discutiu era a Constituinte. Não foi o Sarney que levantou, nem ele tinha que levantar. O mandato dele era de 6 anos. A Constituinte queria reduzir para 4. E começou a discussão interna. Ele, como pacificador que era, decidiu propor 5 anos. Foi para a televisão, na minha opinião, erradamente, e disse: o meu mandato vai ser de 5 anos. Para ver se pacificava. A Constituinte não foi eleita para discutir mandato de 1 ano de presidente. Nós estávamos discutindo o futuro da sociedade brasileira, as regras de convívio da sociedade brasileira, e ficamos perdendo tempo, nos desgastando, nos matando para discutir 1 ano de um presidente que convocou a Constituinte. Olha só a que nível se chegou, por causa desse conflito direita e esquerda. O Sarney ficou sendo visto como direita, tá certo, por razões que fosse, porque era da Arena, talvez, e então ficou, vamos tirar. E ele fez essa conciliação. E a Constituinte disse: o que é que ele pensa que querer impor os 5 anos, olha só. Não foi ele que discutiu isso.
E aí quisiam reduzir e acabou indo a votos depois. E ele ganhou. E quem ficou votando favorável a que ficasse os 5 anos, que ele aceitou previamente, era considerado vendado, foi vendido pelo Sarney. Sarney não tinha mais poder de nada. Mas não tinha uma negociação por concessões de rádio e TV? Era a acusação que fazia a imprensa toda. É que ele concedia muito rádio e televisão. Eu, chefe da Casa Civil, no final do governo, cheguei, presidente, pare de conceder, a sociedade não está entendendo. Ele disse, Ponte, é a coisa mais lógica que eu faço, eu estou aumentando a divulgação, qual é o mal disso? Não custa nada para o governo. Verdade é que ele poderia dar mais rádio para os aliados do que para os adversários, mas nunca excludentemente. Isso eu lhe asseguro. Eu tinha um irmão bispo no Maranhão, na época, tá certo, que não tinha corrente de pensamento, coisa, e foi concedido uma prorrogação da rádio dele lá, que não tinha corrente de pensamento a favor do Sarney. E essa discussão, o mais grave, é que a Constituição estava se inclinando para chegar, a Constituinte, a um parlamentarismo. Parlamentarismo, que era a solução mais lógica. Quando estava o desenho sendo feito, o pessoal ficou imaginando que o Sarney era um obstáculo. Foram para o Sarney e ele concordou com a reunião das lideranças partidárias. Eram 2 partidos principais, de que eu concordo em que se faça parlamentarismo e eu fico com os 4 anos como presidente, o que eu já fico quase como presidente no regime semi-parlamentarista. Ele concordou. Fechou-se praticamente o acordo. Faltou a palavra do Mário Covas, que estava em São Paulo, nessa reunião dos caciques da época dos partidos. E aí veio um substituto dele, eu não vou dar o nome da pessoa, eu já ouvi dele depois o testemunho, a confirmação. Era uma decisão de grande relevância, a Constituição estava sendo formatada para medida provisória, dispositivos típicas de parlamentarismo. E o Covas não concordou lá e não foi feito o acordo. Ficou o presidencialismo e os 5 anos prevaleceu, porque o Sarney abriu mão de 1 ano. Ele nunca lutou para ter 1 ano a mais. Nunca. Nem tinha por que lutar, porque o mandato dele era 6 anos. Ele abriu mão de 1 ano em nome de uma pacificação que a sociedade não entendeu. Esse termo que surgiu na Constituinte, centrão, ele é usado até hoje. Qual a diferença o senhor vê no centrão de hoje que existe na Câmara para o daquela época? Olha, o centrão da época tinha, como toda organização humana, tinha deputados que não tinham muito escrúpulo de receber favores para suas eleições, como regra, e tinha os que não tinham nada a ver com isso, estavam lá pelo ideal, ponto final. Como certo tinha na esquerda, que se viu agora depois, né? O que era pureza virou lixo. Eu não sei esse centrão da agora, eu não conheço o que é que os move para se unirem. Eu acho que há também um pouco desse pensamento liberal, me pareceu. Porque o governo Temer veio na direção de recompor as ideias liberais em matéria de economia. Tá certo? E esse povo se aglutinou um pouco em torno disso. Mas como há uma pluralidade de partidos, que não havia na época eram só as ideias que nos separaram. Agora não, você tem partidos políticos. E os parlamentares querem se reeleger. É crime isso? Então não é, mas isso aí começa a ultrapassar o limite da conveniência para o país, que é o seguinte, eu não posso contrariar o interesse público em nome da minha eleição. Mas isso vinculou, o centrão é o símbolo da improbidade, da indecência, chamado. Nós nos reunimos e a imprensa veiculava essa ideia, veiculava essa tese. E a gente chegava em reuniões nossas e dizia, isso é um absurdo, nós temos que chamar esse dirigente de jornal, nós estamos defendendo a economia de mercado, eles têm interesse disso, para eles tomarem, não ficarem divulgando mentiras, impropriedades, mas não tinha espaço nenhum. Muito obrigada pela participação no nosso programa e até a próxima.
Teve tanta coisa bonita que a gente não pôde abordar.